Amados, eu creio que Deus está nos levando a um nível maior de fé, de confiança no Senhor. É muito fácil você orar pelas pessoas, orar pelos enfermos, declarando a palavra, né? Declarando as promessas do Senhor, declarando aquilo que está escrito. Porque aí você usa só a sua fé na palavra, a sua fé em Deus. Mas é totalmente diferente quando você tem que lidar com sintomas. É por isso que muitas pessoas que têm o dom de cura, né, que Deus usa na área de cura, ou que Deus usa quando ela ora pelos enfermos e elas são curadas, muitas dessas morrem até doente ou não conseguem orar nem por si mesmo, porque tem que lidar com sintomas, tem que lidar com o que está sentindo. E a palavra do Senhor de hoje, você pode observar aí no livro de Romanos, no seu capítulo 4, novamente o Senhor está falando a respeito da fé nas promessas dele, não é verdade? Nós lemos lá em Hebreus, no seu capítulo 11, falando a respeito da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Não é assim? Nós não precisamos ver para crer. Aleluia. Mas a nossa fé no Senhor. E nesse texto de Romanos 4, novamente o Senhor está falando conosco a respeito da fé. Então isso quer dizer que o Senhor, Ele quer que nós cresçamos em fé. Ele quer que nós tenhamos mais fé ainda nele. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que Abraão, ele creu contra a própria esperança, né? Ele não se atentou para o seu corpo. Aleluia. Diz assim, no versículo Romanos capítulo 4, versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Então, veja só, a Bíblia diz que Abraão, ele não se enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ele tinha que lidar com situações reais, com sintomas, com coisas que ele estava vendo, porém, ele não atentou para as coisas visíveis, mas sim as da fé. Isso aqui mostra, irmão, que há coisas que acontecem na nossa vida, as quais nós não podemos negar. Nós não somos pessoas esotéricas que trabalham com o pensamento positivo. Pense positivo que vai dar tudo certo. Não, pense crendo. Pense com pensamentos da fé. E a fé não precisa ver para crer. Então, o doente que está lidando com sintomas, que está lidando com coisas que acontecem no seu corpo,
Ele não precisa negar que está sentindo para ter resultado. Não. Ele pode até confirmar, afirmar o que está sentindo. Porém, a fé dele está acima do que ele está sentindo, do que ele está vendo, do que ele está passando. Amém? Eu não creio nessa fé que eu tenho que negar os sintomas, que eu tenho que negar o que estou passando e sentindo para obter resposta. Não. Abraão diz a palavra do Senhor que Abraão não enfraqueceu na fé, mesmo levando em conta que o seu corpo, ele lidava com a realidade. A realidade dele era que ele estava ficando velho, que ele já estava lidando com a sua velhice e a sua esposa também. O seu corpo, como homem, já estava amortecendo, né? Diz aqui, amortecido, mesmo atentando para o seu corpo amortecido. Ele, como homem, já estava perdendo já o seu vigor. Ele tinha que lidar com coisas reais. E nós temos que lidar com coisas reais. Uma virose é uma coisa real. Uma doença, um câncer é uma coisa real. Você não precisa negar, eu não tenho. Mas eu usar a fé. A palavra do Senhor diz que ele já levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Não, eu creio nessa verdade. Eu tomo posse, ainda que, atentando para o meu corpo, eu veja sintomas, eu veja caroço, eu veja ferida, né? Seja lá o qual for o tipo de enfermidade ou mal. Ainda que você, atentando para a sua família, você veja um filho drogado, você veja um marido desviado, você veja um homem prostituto, um marido que está lhe abandonando. Ainda que você tenha que lidar com essas coisas, você use a sua fé e não deixe se enfraquecer na fé. Esses dias têm nos levado a crescer muito mais na fé, tanto eu como o meu esposo. Porque orar pelos enfermos sem estar enfermo é bom demais. Agora, orar por os enfermos, orar pelos necessitados, quando nós estamos tendo que lidar com sintomas, com dores, com enfermidade, com problema, você tem que usar o dom da fé. Você tem que usar a palavra, não atentando para o que estamos sentindo, passando ou enfrentando, mas confiando unicamente na palavra do Deus vivo. No Deus que é presente, no Deus que faz. Essa palavra de hoje, Romanos capítulo 4, te levará a entender que viver pela fé é assim que nós devemos viver. Não atentando para as coisas que nos acontecem, nos sobrevêm, estamos sentindo, estamos passando, estamos enfrentando, mas confiar no Deus que fez a promessa. Aquele que é fiel para cumprir. Diz a palavra do Senhor, aleluia, no livro de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, porventura, não cumprirá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você guarde essa palavra no teu coração, meu amado, minha amada. Que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Mesmo que hoje tudo pareça estar dando errado ou totalmente diferente daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus disse. Mas fique com a palavra do Senhor. Porque diz lá em Jeremias que eis que ele vela para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus para nós, nessa campanha, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fique com a palavra do Senhor, agarre-se às promessas, mantenha firme a confissão da vossa fé, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Lembre-se que para as promessas do Senhor, nós temos o sim e o amém. E no tempo certo, aleluia, não no nosso tempo, no tempo de Deus, Deus há de manifestar, aleluia, trazer à tona, fazer, aleluia, acontecer na minha e na sua vida as promessas que ele mesmo fez. Eu creio nisso, amado.
Eu estou nessa palavra, eu estou nesta promessa. Eu não me deixei esmurecer, nem tampouco meu esposo, mesmo nós sentindo fortes dores, mesmo a gente enfrentando enfermidade, mesmo a gente enfrentando dificuldade. Nós não deixamos de orar, nem de jejuar, nem deixamos de crer, nem deixamos de cumprir, aleluia, no reino. Aleluia, a nossa parcela de contribuição. Eu vejo que há muitos, por pouca coisa, têm desistido. Por pouca coisa, têm olhado para trás. Pessoas que, quando enfrentam já um probleminha no casamento, já diz, vou me separar. Não vou orar mais por ele. Não quero mais. Então, amados, nós estamos sendo conduzidos por Deus a crescermos na fé, a termos uma fé maior, uma fé inabalável, a realmente viver aquilo que nós estamos dizendo que cremos, em nome de Jesus, não atentando para sintomas, não atentando para acontecimento, não atentando para o que está falando, a situação está falando, mas olhando para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que através dessa palavra você entenda que Deus está te levando para um nível maior de fé em Cristo Jesus. A campanha é mais de Deus. Se nós queremos mais de Deus na nossa vida, Ele vai nos levar a um nível maior de fé. Porque sem a fé, amados, nós não obtemos nada. Sem a fé as coisas não acontecem. Sem a fé não há manifestação do poder de Deus. Sem a fé nós não vemos a glória do Senhor. É preciso que nós cresçamos em fé, em confiança. É por isso que Ele trouxe. Deus permitiu que acontecesse tantas coisas no início dessa campanha, dores, dificuldade, desânimo, para que você, além de tudo isso, viva acima de sintomas, viva acima de circunstância, viva acima de situações, de conversa, de falatórios, de acontecimento. Talvez quando você entrou e começou essa campanha, muita coisa se levantou ao contrário. Eu vi pessoas desistindo logo de início. Eu vi pessoas dizendo assim, não estou nem conseguindo jejuar, porque está difícil demais, está a luta. Uma situação se levanta dentro de casa, na vida dos filhos, na vida do esposo. Uma situação se levanta em relação ao trabalho, à vida financeira. Amados, são essas coisas que o Senhor nos leva a usarmos a fé. São nessas situações que realmente temos que mostrar em quem nós temos crido, em quem nós estamos confiando, onde está a nossa fé firmada. Há muitos que firmam a fé numa profecia, numa palavra dada pelo homem, e se não cumpre, se demora, aí começa a desistir, começa a achar que foi mentira, que o profeta enganou, começa a achar que aquela palavra não veio de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque estamos firmando a nossa fé em outras coisas, e não ser no próprio Deus e na sua palavra. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Está escrito, Ele não é homem para que minta. Em Deus não há sombra de variação. Deus não fala uma coisa hoje, amanhã já diz outra coisa. Não, Deus é firme nas suas promessas. E se creres, tu verás a glória de Deus na tua vida. Cresça em fé, aumente o nível da fé. Deixa Deus te levar a lugares altos. Deixa Deus te levar a um patamar maior. Eu creio que eu e meu esposo, nós estamos crescendo mais ainda em fé. A crer no sobrenatural. A lidar com sintomas, com situações, com adversidade, com perseguição, com levante. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Por isso nós louvamos a Ele e glorificamos esse Deus maravilhoso. Fica na paz. E aceita o desafio de Deus a te levar a um nível maior de fé. Em nome de Jesus. Amém.